Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá! Atividade 3, coloquem a data ali em cima. Atividade avaliativa. Olha só, uma atividade valendo 5 pontos. Então, vamos fazer com bastante atenção. Tirar nota boa. Terezinha e Gabriela. Leia o texto a seguir e descubra em que Terezinha e Gabriela são diferentes. Gabriela Sapeca. Gabriela era quem inventava as brincadeiras. Foi aí que mudou para a mesma rua da Gabriela a Terezinha. Terezinha, loirinha, bonitinha, arrumadinha. Os amigos vinham contar a Gabriela: Terezinha tem cachinhos no cabelo. Gabriela já estava enciumada. Grande coisa, cachos. Bananeira também tem cachos. Menina enjoada, não sabe correr, não suja o vestido, só vive estudando. Então, esse texto é de Ruth Rocha. Aqui temos a referência, ó. Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. Segunda edição, São Paulo, Salamandra, 1999, na página 47. É onde nós encontramos este textinho, certo? Vamos então às atividades. Número 1. Todas as alternativas abaixo se referem a Gabriela, exceto. Exceto significa que todas estão falando da Gabriela, menos uma. Então, vocês vão marcar X na que não está falando da Gabriela. É ciumenta, lembrem que estamos falando da Gabriela, o que ela não é, tá bom? Exceto significa menos uma só. Marquem X no que ela não é. Ciumenta, tem cabelo cacheado, é animada, lidera as brincadeiras. Vejam aí o que ela não é e marquem o X. Número 2. Coloque G para as características de Gabriela e T para as de Terezinha. Então, pensem ali e releiam o texto se for preciso, para ver se a característica é da Gabriela ou da Terezinha. Qual que é a loirinha? A Gabriela ou a Terezinha? Se for a Gabriela, coloca a letra G aqui dentro. Se for a Terezinha, coloca a letra T. Qual que é Sapeca? Mesma coisa. Se for a Gabriela, coloca G. Se for a Terezinha, coloca T. Cabelos cacheados. Bonitinha, arrumadinha e ciumenta. Vejam aí de quem é esses adjetivos, né? De quem é cada um desses adjetivos. E coloca a letra inicial do nome aqui dentro, se é a Gabriela ou se é a Terezinha. Número 3. Releia o trecho do texto. Terezinha tem cachinhos no cabelo. Bananeira também tem cachos. A palavra cachos significa a mesma coisa nos dois casos? Explique. Os cachinhos do cabelo da Terezinha é a mesma coisa dos cachos da bananeira? Vocês vão escrever aqui com as palavrinhas de vocês se é a mesma coisa ou se não é e explicar o porquê. Por que é a mesma coisa ou por que não é? O texto que você leu é narrativo, pois é um relato de uma história imaginária contada por um narrador cujos personagens se envolvem em uma situação.
narrador é quem conta a história. Então, esse textinho, ele está sendo contado por um narrador, ele é uma historinha que foi criada através da imaginação. Tem personagens nesse textinho que se envolvem nas situações? Se for isso, marca um X. Ele é informativo, pois informa sobre determinado fato, objeto, animal. As frases têm sentido claro e o vocabulário é preciso. Ele está dando informações sobre alguma coisa? Ele está trazendo informações sobre algo? Se for isso, marca o X. Ele é jornalístico, pois informa o leitor sobre determinado tema atual e real que está acontecendo no Brasil ou no mundo. Ele está dando algum tipo de notícia de um tema? É um texto jornalístico? Se for isso, marca o X. Ele é publicitário, pois tenta convencer o leitor a adquirir determinado produto que está sendo vendido. Nesse textinho que nós lemos, estão tentando vender alguma coisa? Se for isso, marca um X. Só tem uma alternativa correta, então marca só um X, tá certo? Vejam qual aí que se encaixa. Número 5. Na sua opinião, letra A. É certo julgar uma pessoa antes de conhecê-la, como fez Gabriela? Justifique sua resposta. Pensem aí se é correto eu olhar para uma pessoa e já dar minha opinião sobre ela, já ir falando o que eu acho dela? Se eu ainda nem conversei com ela, se eu nem conheço ela direito, será que é justo, é legal, é certo a gente julgar alguém que a gente não conhece? Escrevam aqui na letra A. Na letra B. Por que Gabriela teve esse comportamento? Por que será que ela agiu do jeito que ela agiu? Escrevam aqui também. E não se esqueçam de, nas respostas, colocar a letrinha maiúscula no começo e sempre ter um pontinho no final da frase. Textos narrativos. Narrador é a pessoa que aponta a história. Ele pode fazer parte dela ou simplesmente contá-la. As personagens da história podem falar pelo narrador, que é o discurso indireto, ou por si mesma, que é o discurso direto. No discurso direto, usamos 2 pontos para indicar que a personagem vai falar. O travessão é usado no início da fala. Então, o narrador é quem está contando a história. Ele pode participar ou não dela. Às vezes pode ser um personagem mesmo. Ele pode fazer parte da história, ele está contando ela. Ou não, ele ia ser uma pessoa como se ele tivesse visto aquela história e está contando sobre aquela história, aquele acontecimento. Quando temos aqui a fala direta do personagem, que a gente escreve do mesmo jeitinho que ele falou, a gente fala que é um discurso direto. Agora, quando o narrador escreve do jeito que ele entendeu o que o personagem falou com as palavrinhas dele, com as palavras do narrador, é um discurso indireto. Nós usamos os 2 pontos para indicar que um personagem vai falar. Por exemplo, assim, se eu fosse escrever lá, então Gabi falou. Então Gabi falou, 2 pontos. Quer dizer que alguém vai falar. Gabi é a personagem e ela vai falar. Daí na linha de baixo eu coloco um travessão, que é usado no comecinho para indicar a fala, para indicar o que ela está falando. Então, 2 pontos para indicar que vai falar e o travessão no comecinho da fala, certo? Número 6. Volte ao texto Terezinha e Gabriela e faça o que se pede. Pinte de amarelo as falas do narrador. Então, tudo que for fala de quem está contando a história, vocês vão pintar de amarelo. Vamos lá ver como que tá esse textinho? Aqui. Gabriela Sapeca. Gabriela era quem inventava as brincadeiras. Olhem, é algum personagem falando ou é o narrador? Não parece ser um personagem falando, né? Não tem travessão. Foi aí que mudou para a mesma rua da Gabriela a Terezinha. Ó, ainda é alguém que está falando. Terezinha, loirinha, bonitinha, arrumadinha. Ainda é alguém que está falando, é o narrador. Os amigos vinham contar a Gabriela. 2 pontos. Percebam aqui, ó,
O narrador contou. Os amigos vinham contar a Gabriela. 2 pontos. Daí aqui tá transcrevendo a frase, né, que os amigos falaram. Outra versão no começo que a professora falou, ó, indicando o começo da fala. Terezinha tem cachinhos no cabelo. Essa parte já não foi o narrador que falou. Foi o personagem que falou. Então, será que vai pintar de amarelo? É para pintar de amarelo só o que o narrador falar. Gabriela já estava enciumada. Tem travessão aqui no começo? Não tem. Então quer dizer que não é fala de personagem. Se não é a fala do personagem, é a fala do narrador. Então, tem que pintar de amarelo. Aqui tem travessão, indica fala de personagem. E aqui também, ó, indica fala de personagem. Agora voltamos aqui. Pintaram de amarelo as falas do narrador. A letra B. Você deixou algum trecho sem pintar? Por quê? Lembrem que tem as partes que não é o narrador que fala, então não foi pintado. Por que não foi pintado? Só escrever aqui. Letra C. Pinte de verde as falas de Gabriela. Então, vai pintar de verde lá no textinho as partes que foi Gabriela que falou. Releiam com bastante atenção. Pinta de verde o que Gabriela falou e de amarelo o que o narrador falou. Conheça um pouco mais sobre os textos narrativos. Narrador é quem conta a história. Então, quem está contando é o narrador. Foco narrativo. A história pode ser narrada por um observador, por uma terceira pessoa, ele ou ela. Então, é alguém que não participou da história, ele só observou. É como se estivesse aqui, observando alguma coisa acontecer, depois eu posso fazer uma história sobre aquilo, mas eu não estou participando da situação, eu só estou observando, certo? Ou um personagem, a primeira pessoa, como se eu fosse contar uma história que aconteceu comigo, que eu estava envolvida. O eu, o nós é a primeira pessoa. Personagens. Quem faz parte da história. Todos aqueles que aparecem na história são os personagens. Espaço ou ambiente. É o local onde acontece a ação. Então, ali na história a gente pode saber se ela aconteceu na rua, se aconteceu na floresta, se aconteceu numa casa. O tempo. Quando a história acontece? Há muitos anos atrás, ontem ou agora, certo? O que aconteceu é o tempo. Quando aconteceu, aliás. Conflito é o problema vivido pelos personagens. O que aconteceu com eles? E o clímax é o momento mais importante da narrativa, mais emocionante, antes do problema ser resolvido. Então, antes de resolver o problema, tem o clímax, que é aquela parte que é a que traz mais entusiasmo, a parte mais interessante, mais emocionante do texto. O desfecho é o final da narrativa. O conflito pode ser resolvido, parcialmente resolvido ou não resolvido. Então, o desfecho é como acaba a história. Se acabou tudo bem, aquele conflito foi resolvido. Se não, se deu tudo errado, mas vai finalizar a história também, mesmo que deu tudo errado na história. E ou parcialmente resolvido, ficou mais ou menos. Então, tudo isso aqui é o que tem que ter em um textinho narrativo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. E essa foi a nossa aula de hoje. E até mais. Tchau, tchau. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa. Estamos indo hoje para mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos estudar aí a terceira aula da quinta apostila que vocês receberam aí em casa, certo? Então vamos lá para a nossa disciplina de ciências. Coloquem a data antes de começarem. Então nós vamos para a disciplina de ciências com o conteúdo misturas. Vamos conhecer um pouquinho aí como que acontecem essas misturas, as fases, como que são classificadas essas misturas. Será que tudo é mistura? Será que tudo não? Será que tudo não é? Será que se eu misturar uma coisa com outra se torna uma mistura ou não? Então vamos lá.
Vamos aqui para a apostila de vocês. Vamos ler aqui o conteúdo, né, do textinho. Vocês acompanham aí na casa de vocês a leitura. Então, vamos lá. Misturas. Entendo que são misturas. Além de conhecer suas possíveis classificações, fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Com certeza, todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O arroz com o feijão de cada dia, ou quem sabe a maionese e o ketchup em um sanduíche. Mas você sabe qual é a definição de mistura? A mistura é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes. De acordo com o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, união significa junção, adesão ou contato. Todas as vezes que um material entra em contato com o outro, teremos a formação de uma mistura. Muitas pessoas têm o hábito de dizer que uma mistura ela só acontece quando um dos materiais envolvidos se dissolve, como é o caso do sal na água, e que a água e o óleo não se misturam, porque o óleo não se dissolve na água. Como uma mistura é a união de dois ou mais materiais e a água está em contato com o óleo, estão unidos, a água e o óleo formam sim uma mistura, mesmo que não haja a dissolução desses componentes aí. Então, temos a imagem aí logo abaixo, né? Tem um copo d'água e está sendo acrescentado o óleo nele. Então, a gente já consegue ver aí que o óleo está ficando na superfície, em cima da água. E a gente vai ter vamos imaginar que ele não se mistura. Mas, como já li aqui no texto, vocês viram que eles são sim uma mistura, embora ele não se dissolva na água. E a gente vai conhecer agora a classificação, como que a gente classifica esse tipo de mistura. Então, vamos resumir aqui o que a professora explicou para vocês. Qualquer material se mistura com outro qualquer material, independente se haja dissolução ou não. Já que tudo se mistura, o que temos que conhecer é a forma como as misturas são classificadas, isto é, a classificação em homogênea ou heterogênea. Então, vamos aqui. Mistura homogênea. É a mistura que apresenta apenas uma única fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que todos os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos o sal e o açúcar na água, ambos serão dissolvidos e ao final veremos apenas a água, ou seja, haverá somente uma fase. Aí temos a mistura heterogênea. É a mistura que apresenta duas ou mais fases, sempre formada quando um ou mais materiais que foram adicionados não se dissolverem em um outro. Por exemplo, se adicionarmos a areia e o isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá, concordam? Como podemos ver claramente na mistura, a água, a areia e o isopor. Temos o quê? 3 fases. Eu vou mostrar agora para vocês em imagens, para vocês poderem entender melhor. Separei para vocês aqui. Então, temos aqui a mistura, temos aqui a heterogênea e a homogênea. Lembrando que a homogênea, ela tem apenas uma fase, que é essa aqui, ó. Essa aqui tá rosa aqui. Pode ver que temos aqui as bolinhas vermelhas e azuis, né? Que estão representando uma molécula, algum componente que foi adicionado aí à mistura, né? E ela virou apenas uma mistura. Então, juntando as duas, elas se dissolveram e viraram apenas uma. Então, ela tem apenas uma fase. Essa é a mistura homogênea. E daí aqui, né, temos a heterogênea, que tá aqui com essas cores verde e amarela. Então, temos aqui as bolinhas verdes e as bolinhas amarelas. E nesse caso aqui, esses dois componentes não se misturaram. Então, eles ficaram em fases diferentes, ó. Temos 2 fases e é chamado de mistura heterogênea, certo? Vamos conhecer um pouquinho dessas fases. É o aspecto visual uniforme. Então, é o que a gente vê, né? Como a gente vai classificar essas misturas, vai ser de acordo com o que a gente vê. As misturas podem conter uma ou mais fases. Então, vamos entender. Temos aqui o primeiro recipiente, esse primeiro aqui, que tem só a água nele. Então, esse daqui é a solução, a primeira fase,
E ele pode ser uma substância ou uma mistura já homogênea. Como assim, professora? Como que é uma mistura? Eu estou enxergando somente a água aqui. Mas nessa água eu poderia ter adicionado sal ou açúcar. Eles são substâncias que se misturam, então eu só vejo uma fase. Então, por isso que está dizendo ali que pode ser uma substância ou uma mistura homogênea, certo? Mas vamos imaginar que está somente a água ali. E daí agora nós temos a segunda imagem, que é o segundo recipiente aqui. Temos aqui mistura e duas fases. Então, eu tenho a água e eu vejo as bolinhas laranjas aqui. Então, eu sei que tem duas fases. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Temos a terceira imagem aqui. Essa terceira imagem, ela aparece, é uma mistura também, não deixa de ser uma mistura, mas ela é uma mistura que tem três fases, então ela é heterogênea. Então temos aqui a fase que tem a água, daí tem essa partinha aqui que é meio amareladinha e o verde em cima. Então cada parte ali é uma fase. É uma mistura? Sim, é uma mistura. Só que ela é uma mistura heterogênea. E temos aqui a quarta imagem, que também é uma mistura heterogênea com 4 fases. Nós vemos as bolinhas vermelhas, a parte verde, a parte mais amareladinha e a água embaixo, certo? Então, é assim que nós classificamos essas misturas, ok? Então, aqui, vamos ver aqui um exemplo no dia a dia, né? Que é mais fácil da gente ver essa mistura aí. Temos aqui o óleo e temos a água e a areia. São 3, né, componentes e eles estão em 3 fases, porque ambos não se misturam. Entre aspas, eles formam uma mistura, mas eles ficam ali separados em fase, certo? Então, ele é uma mistura, só que heterogênea, ok? Porque ele tem 3 fases. Aqui eu tenho o desenho para vocês compreenderem. Temos aqui um copo com água, um copo com óleo. Juntando os dois, eu vou ter água mais óleo. Formou o quê? Uma mistura. Será que ela é homogênea ou ela é heterogênea? Heterogênea, por quê? Ela tem 2 fases, dá pra ver aqui, ó. Eu consigo ver que ela tem 2 fases. Aqui embaixo, eu já tenho o copo com água e o sal. Então, a água e o sal, ela formam uma mistura homogênea, porque eu consigo ver somente uma fase, que no caso aqui representa que é só a água, porque o sal se dissolveu nela, certo? Então, agora vamos voltar lá para nossa apostila e vamos dar sequência. Vamos investigar. Fazendo misturas. Uma pitada de sal para preparar o arroz, um fio de óleo para refogar o alho, uma caneca de água para fazer o café, sal, óleo, água e café são ingredientes comuns usados no nosso dia a dia, não é mesmo? E se misturarmos todos eles, o que vai acontecer? Que tal usarmos esses ingredientes para formarmos misturas? Então, agora nós vamos ver na prática essas misturas, né? Então, a professora vai mostrar para vocês aí agora essa experiência. Fiquem ligados aí, já volto com a experiência. Então, agora nós vamos fazer aqui as nossas misturas. Eu tenho aqui os materiais que eu vou utilizar, que é o sal, o açúcar, a farinha de trigo, o óleo e o pó do café, pó de café. E daí eu fiz as etiquetas aqui, ó, para vocês verem que eu já preparei para poupar o trabalho. Então tá aqui, ó, água mais sal, eu vou deixar atrás do copinho aqui para mim saber. As outras estão certinhas aqui também, ó, água com açúcar. Esse copo que eu já coloquei a água. Todos eles vocês terão que encher com água, tá? Então eu vou colocar aqui já no de sal, porque eu vou misturar daí depois. Então agora nós vamos fazer as misturas. Então, tá pedindo lá, o papel absorvente é para vocês fazerem a limpeza da colher, certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui uma colher de sal, um copo com água. Vamos mexer muito bem. A etiquetinha que a professora sugere para vocês aí, é para vocês saberem depois qual material está em cada copo, porque tem material que vai se dissolver. Então, ó. Água com sal. Aqui. Agora, eu vou limpar a minha colher para mim misturar o próximo material, próxima mistura.
primeiro copo, a primeira mistura que a gente fez. Vocês conseguem enxergar o sal aqui nessa água? Não, né? Então, esse tipo de mistura aqui, que o material se dissolveu, o componente se dissolveu, ele é uma mistura homogênea. Aqui no segundo copo, que a gente tem água com açúcar, a gente também não consegue ver o açúcar. Então, esse também é uma mistura homogênea, só tem uma fase, né? Lembrando que homogênea é somente uma fase. Temos aqui a água e o trigo, também se tornou uma fase apenas, se dissolveu. Temos aqui agora a água e o óleo. Observem que a água e o óleo, ela tem duas fases. É uma mistura onde o óleo ele fica na superfície. Então, ele se representa que ele está solto aqui, né? Mas ele está misturado, mas eles vão aí tá destacando a fase que está o óleo e a água. Então, isso daqui são duas fases e ele é uma mistura heterogênea, certo? Aqui no copo que a gente misturou o pó de café, a gente vê que a mistura ela aconteceu parcialmente, né? Ela dissolveu alguma parte do pó de café e outra aí ficou só misturada aí na parte de cima da água, certo? Então agora eu vou acrescentar mais uma colher de cada material aqui nos copos e daí a gente vai ver o que vai acontecer. Não esqueçam que quando vocês forem mudar aqui de material, vocês têm que limpar bem a colher, tá? Então, crianças, agora que eu acrescentei mais, coloquei um pouco mais do material nos copos aqui, a gente já consegue observar que onde era homogêneo, que no caso aqui seria a água e o sal, a água e o açúcar e a água e o trigo, a gente consegue enxergar agora a solução, né, o sal lá no fundo do copo, o açúcar no fundo do copo e o trigo. Isso aconteceu porque foi colocado mais esse material. Então, essa solução, ela tá mais, né, foi mais concentrada nesses recipientes, por isso que ela teve essa mudança. Quando eu acrescento a mais o material, ela vai aparecer como uma fase. Nesse caso aqui desses homogêneos, ele vai dissolver o sal, o açúcar e o trigo, mas daí teria que mudar a temperatura dessa água, né? Se eu colocar uma água quente, esse açúcar que ele vai derreter muito rápido, bem mais rápido, a dissolução dele vai ser mais rápida. Do sal e do trigo, a mesma coisa. Agora vamos observar os heterogêneos, né? Esse aqui que era parcialmente, mas ele está mais heterogêneo. E o óleo com a água aqui. Podem observar que eles não tiveram mudanças. Eu acrescentei mais óleo, acrescentei mais café, mais pó de café, e eles não tiveram mudanças, certo? Então essa foi a nossa aulinha aqui sobre misturas, e agora a gente vai voltar lá para a apostila para vocês resolverem as atividades. Então, crianças, agora que já fizemos lá as nossas misturas, vocês vão responder agora essas perguntas aí na apostila de vocês. Então, vamos lá. Na número 1, descreva o que você observou em cada mistura. Então, você vai aí descrever o que aconteceu em cada uma daquelas misturas que a gente fez, tá bom? Na número 2, em que caso se pode identificar mais de uma fase na mistura? Lembrando que as misturas homogêneas, elas têm somente uma fase. As que vão ter mais de uma aí, as heterogêneas. Então, vocês vão ter que voltar lá e observar lá nas misturas que a gente fez. Atividade número 3. Adicione mais uma colher de cada material em cada copo e misture bem. Então, eu fiz já essa adição lá, né, do material, adicionei mais uma colher lá, vocês vão ver aí no vídeo. E daí, tá perguntando o que é que aconteceu depois que eu fiz isso. Então, vocês vão responder aí para a professora, certo? Então, a nossa aula de ciências de hoje é essa. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas. E qualquer coisa, qualquer dúvida a mais, aí vocês vão procurar lá no grupo do WhatsApp a professora de vocês e vão estar perguntando, ok?
Tchau, tchau, até a próxima.